Atenção, esta é a sua Vinde Live nas grandes plataformas do Brasil e do mundo. Estamos entrando ao vivo para comunicarmos muita paz, amor e esperança ao seu coração através das ondas amigas destas maravilhosas, abençoadas plataformas. A Vinde Live acontece segundas, quartas e aos sábados, através das grandes plataformas, certo? E a comunicação é minha, Josias Matos. Ficaremos juntos até às 23 horas, mais ou menos. Temos uma sinopse hoje de um estudo maravilhoso, certo? A carta de Paulo aos Colossenses. Como eu estava falando, estamos saindo, na verdade, de Filipenses, certo? E estas lições, elas são tratadas na Escola Bíblica Dominical. Estamos saindo de Filipenses, estamos entrando em Colossenses, vamos passar também por 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São as cartas de Paulo. E agora nós iremos fazer justamente uma sinopse do que será Colossenses, né? Colossenses, certo? Um livro muito maravilhoso, um livro abençoado e certamente nos acrescentará bastante sobre estas lições. A proposta de hoje não é entrarmos diretamente no estudo de Colossenses, certo? Que seria o quinto estudo da EBD, mas sim trazermos algumas informações sobre o que iremos tratar a partir sem ser neste domingo, no próximo domingo, certo? Estaremos tratando, tá bom? Então eu quero trazer aqui para você, rapidamente, uma introdução daquilo que é a carta de Paulo aos Colossenses. Temos a convicção e sabemos muito bem que estas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão de Roma, certo? Então, a cidade de Colossos ficava na província romana da Ásia, certo? Então, Paulo estava aprisionado ali em Roma, né? E a cidade de Colossos ficava ali naquela província de Roma, ok? Romana da Ásia, tá bom? Que hoje faz parte da Turquia, tá bom? A igreja dali não tinha sido fundada por Paulo. E pelo que parece, ele ainda não havia estado lá quando escreveu a epístola aos Colossenses. Isso nos chama a atenção daquilo que consumia, no bom sentido, a alma de Paulo, o coração de Paulo, né? O interesse de Paulo, a missão pela qual Paulo foi chamado realmente em disseminar as boas novas de salvação através de Cristo Jesus, certo? Disseminar a palavra de Deus, disseminar as verdades bíblicas, as verdades, né, daquilo que o próprio Cristo o ensinou, certo? E ele recebeu também, advindo do Eterno, através de revelações. E Paulo, então, ele amava de fato e de verdade tudo aquilo que se tratava do cristianismo, de Cristo, certo? E esta cidade de Colossos, esta igreja de Colossos, realmente Paulo não foi até lá, não conhecia aquela igreja, certo? E ele não foi o seu fundador direto desta igreja. Contudo, a boa semente que Paulo disseminou, contudo, a palavra que foi realmente apregoada pelo apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, surtia efeito e davam frutos. Frutos a exemplo da igreja de Colossos, certo? Então, ele não havia estado lá.
quando escreveu a Epístola aos Colossenses. É provável que Epáfras, companheiro de trabalho de Paulo, tenha sido o primeiro a anunciar o Evangelho em Colossos. Olha só o que é você ter um legado. Olha só o que é você investir daquilo que você conhece, certo? Daquilo que você domina até mesmo, certo? Com relação, aqui no caso, a palavra de Deus, Paulo, o seu conhecimento, influenciando aqueles que caminhavam com ele, influenciando de uma boa forma, de uma boa maneira, certo? Aqueles que estavam ao seu lado. É um grande exemplo para todos nós, em que nestes dias, nesta contemporaneidade, se faz necessário que nós venhamos ter companheiros, venhamos ter amigos, venhamos ter até os próprios de nossa casa sofrerem influências, boas influências. E nesta amizade, certamente, disseminarmos o que é bom para o nosso semelhante. Então, Epáfras era companheiro de Paulo. E Epáfras estava ali sendo admoestado por Paulo, estava ouvindo os ensinamentos de Paulo, estava aprendendo com Paulo, e quando ele vai a Colossos, ele leva esta semente e lança esta semente, esta boa semente, aos colossenses, certo? Paulo, que estava na cadeia, tinha recebido notícias das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. Esta sempre foi uma preocupação que Paulo tinha com relação à consolidação do cristianismo, com relação à boa semente do cristianismo, que ela fosse de fato lançada, que desse frutos e que estes que receberam os ensinamentos tivessem uma vida saudável, fossem cristãos saudáveis. De que formas? Sem sofrerem influências de outras, certo? Influências de como diz aqui, certo? De doutrinas, de falsas doutrinas, entendeu? Então Paulo, ele vivia desta forma, certo? Desde que ele teve aquele encontro com o Eterno no caminho de Damasco, certo? Ele, de fato, foi impactado, nasceu de novo e nisto ele mergulhou e aprendeu por alguns anos, certo? A palavra de Deus, aprendeu o cristianismo, certo? E ele aplicava aquilo que ele tinha aprendido, e coisas extraordinárias nós podemos ver daquilo que Paulo aprendeu, daquilo que Paulo escreveu, daquilo que Paulo ele disseminou, né? E eu digo que estas cartas de Paulo, elas são cartas atemporais, porque aonde quer que exista uma comunidade, onde quer que exista um ser vivente, uma alma vivente, estas cartas, elas cabem para que estas pessoas elas possam nortear as suas vidas, elas possam andar em veredas de paz, de justiça, de comunhão, de crescimento, tá certo? À luz da palavra de Deus, à luz do cristianismo. Então Paulo, ele tinha esta preocupação em que a igreja fosse uma igreja saudável, uma igreja que não tivesse influências de doutrinas falsas, de outro evangelho, como Paulo mesmo sempre disse, que nós deveríamos ter cuidado com aquilo que se apresenta como outro evangelho, como algo arranjado, com não é, às vezes não é a Bíblia o genuíno, vem junto com alguma coisa, com algum arranjo, e isto Paulo realmente combatia por onde quer que passasse, e principalmente as igrejas que ele estabeleceu e as que frutificaram através da sua vida, através do seu ensino, através das suas cartas.
Tá bom? Então aqui o que nós podemos ver. E Paulo, portanto, escreveu esta epístola para combater estes falsos ensinamentos e trazer os colossenses de volta à verdadeira fé que Epáfras havia anunciado, certo? Então, estes reveses que acontecem, esses altos e baixos na caminhada da fé, precisa sempre ser tratado os fundamentos daquilo que é a nossa fé. Entendeu? Porque quando houverem algum tipo de falsas doutrinas, nós estaremos o quê? Estaremos estruturados, estaremos com uma base forte, saberemos muito bem como nos portar e refutar aquilo que não tem nenhuma relação com as verdades da palavra de Deus, com as verdades do cristianismo. Então, este amigo de Paulo, digamos até que seja um discípulo de Paulo, Epáfras, ele anunciou, ele falou, ele ensinou, certo? Sobre a igreja de Colossos, aos colossenses, mas se fazia necessário sempre estar ali, relembrando, falando, ensinando, admoestando, tirando dúvidas, esclarecendo. E como a igreja ela sempre renovava com novos fiéis, novos salvos, aqueles que vinham, né? O Senhor acrescentava a cada dia certamente às igrejas, se fazia necessário sempre estar ali fazendo este discipulado, né, aos novos convertidos. Então, ele havia ensinado que somente Jesus Cristo pode salvar. Somente por meio dele é que os pecados são perdoados. Então, esta verdade que Paulo foi impactado por esta verdade. De um perseguidor se tornou perseguido por amor a Cristo, né? Como alguém que tinha todos os privilégios, que tinha toda a sapiência, os títulos, certo? Todas as honras que Paulo tinha, que Saulo tinha, na verdade. E quando ele tem um encontro no caminho de Damasco com o Eterno, com o Senhor, ele muda de fato e de verdade. Então, por isto que nos traz a convicção de que Paulo teve um novo nascimento. E a verdade que Paulo recebeu advinda do próprio Cristo e também do Eterno, nosso Pai Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, revelações extraordinárias, realmente transformaram a vida de Saulo para Paulo, né? Isto para nós podermos nos situar na história, né? Antes Saulo era chamado, certo? E agora cristão, né? Paulo. Só para nós nos situarmos na história, certo? Então, portanto, a defesa que Paulo fazia do cristianismo, da justificação, da morte de Cristo, do derramamento do sangue em favor dos nossos pecados, Paulo era enfático, Paulo era preciso, Paulo ele tinha autoridade para defender estas verdades e refutar as falsas doutrinas, porque ele havia experimentado desta regeneração, ele havia experimentado deste novo nascimento, ele havia experimentado deste encontro com o Senhor Jesus, certo? Isto é maravilhoso, isto é extraordinário, tá bom? Então, portanto que os colossenses continuem fiéis, tendo a fé
construída sobre um alicerce firme e seguro. A fé construída sobre alicerce firme e seguro. Você já ouviu falar sobre a casa firmada na rocha, né? Você já ouviu falar que virá as tempestades, soprarão os ventos, certo? E esta casa estará firme na rocha, uma base sólida. E o cristianismo, ele tem demonstrado, provado e enfatizado esta verdade com relação a esta base sólida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isto que estas verdades, elas são recebidas, vividas e aplicadas na vida do cristão e dão resultados extraordinários, dão frutos extraordinários. Devo dizer que o que é o fio da balança de muitas crises em várias áreas da sociedade, certo? É o cristianismo. O cristianismo, que é a base também da família, é a base de muitas igrejas, certo? Ele é o fio da balança nesses dias de crises que se vivem, crises de identidade, crises existenciais, certo? Então, o cristianismo, ele faz a diferença. Ele faz a diferença na vida de todos quantos o recebem, aprendem, aceitam, vivem, praticam e disseminam, ensinam. Certo? Eu não conheço uma família sequer, eu não conheço uma pessoa que sequer que tenha queixas daquilo que tem aprendido através do cristianismo, através da palavra de Deus, através das verdades absolutas do Evangelho. Paulo fala da nova vida que o cristão tem por estarem unidos com Cristo e de como esta vida se manifesta especialmente no amor de um para com os outros. Então, esses são resultados do cristianismo. Arqueologia, né? Arqueologia bíblica, né? Arqueologia bíblica, né? Meu filho aqui está me auxiliando, de fato, né? Que provam muitos documentos referentes à historicidade, referente a ruínas, diferente a documentos, referente a achados, né? Os achados do Mar Morto tem aí também, não tem, meu filho? Aí, os rolos, os manuscritos, né? Então, uma série de coisas. Então, essas verdades, por isso que eu digo e defendo, verdades absolutas do Evangelho. E esta convivência entre os cristãos, certo? O amor, a comunhão, isto é extraordinário. Isto é maravilhoso. Em dias que o amor de muitos esfriarão, devo dizer que o cristianismo, ele não enfraquece. Ele não vacila nas relações. Para esses dias de crise de relacionamento, não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, busque no cristianismo, busque na palavra de Deus, busque neste manual que nos orienta em todas as áreas da nossa vida, o verdadeiro amor entre família, entre irmãos, entre parentes. A Bíblia ela é tão extraordinária que recomenda que nós devemos amar inclusive aos nossos inimigos. Certo? Essa carta aos Colossenses, ela vai tratar uma série de assuntos referentes à família, ao papel do homem, do pai, da mulher à mãe, dos filhos, inclusive relação de trabalho entre patrões e empregados, na época escravos, né?
mas vai tratar, orienta sobre todos esses assuntos. Isto é maravilhoso, tá certo? Paulo fala da nova vida que os cristãos têm que estarem unidos. A unidade da igreja, isto é importante. A unidade da família é importante. A família está unida. A comunidade está unida, certo? Os amigos estarem unidos. Os parceiros unidos. Os colaboradores de uma empresa, de uma fábrica, uma associação unida. A unidade, ela traz uma força extraordinária. E quando se tem unidade, se tem fidelidade, se tem respeito, se tem amor, né? Se tem compreensão. Na unidade existe, né? As pessoas se fortalecem unidas. As pessoas se fortalecem unidas. Na desunião, só o fracasso. Na desunião, a derrocada. Na desunião não se consegue avançar, não se consegue conquistar, não se consegue crescer. Então nós temos que buscar a unidade, nós temos que buscar a união. Isto é importante em todas as áreas de nossa vida, e Colossenses trata, através desta carta que Paulo enviou a Colossenses, desses assuntos importantíssimos. Nas últimas saudações, Paulo pede que esta epístola seja enviada à igreja de Laodiceia, uma cidade vizinha, e que os cristãos de Laodiceia enviem aos Colossenses a epístola que Paulo tinha escrito, ou tinha a intenção de escrever a eles. Entendeu? Olha só a preocupação. E a visão do apóstolo Paulo. A visão do apóstolo Paulo em que fosse para Laodiceia e de Laodiceia fosse enviado a Colossenses. Entendeu? Isso é muito extraordinário. E olha o resultado desta carta enviada nesta conjuntura. Chegou até mim. Chegou até você. Nós podemos enviar a outros. Nós estamos aqui já fazendo um trabalho em disseminar estas verdades para que elas cheguem em outros. Estas verdades que orientam. Estas verdades que elas ensinam para o bem. Que elas ensinam para o crescimento. Que elas orientam para que nós tenhamos vida de paz. Vida num caminho que nos levará à redenção. Porque esta que é a grande finalidade. A grande preocupação de Paulo em disseminar o cristianismo, em defender a redenção pela qual Cristo se propôs em vir ao mundo, certo? Entregar-se para a remissão dos nossos pecados. A grande finalidade de tudo isto que nós estamos tratando aqui nesta noite, das cartas de Paulo, da palavra de Deus, de todos aqueles que anunciam este evangelho, estas boas novas, a grande finalidade é das mansões celestiais, né? É de uma vida que não haverá pranto, não haverá dor, não haverá gemido, certo? Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. E está para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É uma promessa divina. É uma promessa divina. E está para todos nós. Então, a epístola aos Colossenses foi levada a eles por Tíquico, e com ele viajou Onésimo, em favor de quem Paulo escreveu a epístola a Filemon. Olha só como esta semente ela vai se espalhando. Ao cair em boa terra, ela frutificará. Frutificará. O nosso rogo, a nossa oração é que
esta boa semente caia em terra fértil. A terra fértil é o nosso coração, é o seu coração, é a sua mente, é o seu entendimento, é o seu reconhecimento de que nós precisamos prosseguir. E nós temos que ter segurança nesta caminhada. E nestes dias turbulentos, quem pode nos dar segurança senão a palavra de Deus, o Evangelho, o próprio Cristo, o guia fiel que foi enviado a este mundo, que é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está trabalhando neste momento através desta live, que está realmente testificando aos nossos corações e aos seus corações. Você que um dia teve encontro, você que um dia caminhou, você que um dia estava ali recebendo estas orientações, estas admoestações, recebendo estes ensinamentos e por algum motivo fracassou, por algum motivo parou. Eu chamo você para que você venha fazer parte deste grande exército que caminha em direção às mansões celestiais, este exército que não para, este exército que cresce, quando muitos dizem que o cristianismo, a igreja está ultrapassada. Isto são falsas doutrinas também, isto são inverdades. A igreja avança, a santa, eleita, separada, ela avança, ela prossegue, certo? Em cumprir a sua missão e esperar pelo dia da redenção daqueles que atentaram para estas verdades, daqueles que entenderam estas verdades, daqueles que absorvem esta verdade e também praticam esta verdade, vivem esta palavra, vivem este evangelho, ok? Então, estas são verdades que Paulo traz através dessa epístola aos Colossenses, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte do nosso Pai. Quando ele menciona aqui Timóteo, Timóteo é um irmão de Paulo, um amigo, um companheiro, certo? Que está juntamente acompanhando Paulo, não está preso, mas acompanha Paulo lá na prisão de Roma e escreveu aos Filipenses, ajudou e auxiliou Paulo em Colossenses, em demais cartas. Realmente Timóteo estará ali, né? Paulo ditando e Timóteo escrevendo. Paulo ditando e escrevendo. Temos que mensurar, e eu não me canso de falar isto, temos que mensurar daquilo que Paulo está enfrentando. Paulo está preso. Paulo não tem regalias. Paulo sofre açoites. O apóstolo, quem sabe, encarcerado, está encarcerado, provavelmente esteja algemado, acorrentado, ok? Mas tem a possibilidade de ditar estas cartas com um grande significado, que é a continuidade do seu ministério, que é a continuidade da sua vocação, ok? Dos seus dons, dos seus talentos, em disseminar estas verdades extraordinárias do Evangelho. Eu não estou podendo operar as plataformas em virtude de não sair, certo, do raciocínio e da explanação, ok? Mas eu estarei logo mais
olhando todos os detalhes, porque muitas pessoas estão aqui, inclusive, enviando amizades, né? As plataformas elas são dinâmicas, elas estão trabalhando com seguidores, certo? Trabalhando com as pessoas que estão ao vivo, aos que estão passando pelas plataformas. Então, infelizmente, eu não estou podendo manipular e operar tudo aquilo que tem vindo para as plataformas. Contudo, no final, eu estarei olhando com muito carinho, com muita calma, com muita atenção e desde já agradecendo pela sua audiência, desde já agradecendo pela sua participação, desde já agradecendo por todos quantos irão curtir, irão compartilhar, e isto não é vaidade, isto se faz importante para que as próprias plataformas entendam que este conteúdo ele é importante, este conteúdo ele tem um valor imensurável, de fato e de verdade, certo? Em se tratar do Evangelho, em se tratar da Palavra de Deus. E eu peço que você faça isto, porque você é participante deste ministério, porque você é participante deste projeto, é um grande projeto, ok? Que nós estamos aqui por sua causa, e nós estamos aqui por causa do Evangelho, nós estamos aqui por causa do próprio Cristo, do cristianismo, em disseminarmos estas verdades extraordinárias em o nome do Senhor Jesus. Provavelmente a irmã Dulce esteja aqui conosco também, né, irmã Dulce? Um abraço especial, um abraço especial. Então, este companheirismo de Paulo e Timóteo, esta amizade, este amor, que Deus abençoe a irmã Dulce. Fique à vontade, minha querida. Fique à vontade. Certo? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Esta é a saudação, esta é a ação de graças. Esta é realmente uma palavra que Paulo sempre ele abre as suas cartas desta forma, agradecendo a Deus pela vida dos seus irmãos, agradecendo a Deus pela vida daqueles que entenderam e estão na caminhada da fé do cristianismo, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Este é o versículo 5 do primeiro capítulo. Olha só, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Esperança. Nesses dias de desesperança, nesses dias de desespero, nesses dias de falta de fé, né? Se faz necessário nós entendermos estas verdades e aplicarmos essas verdades em nossas vidas. Para quê? Para que nós tenhamos esperança. Para que tenhamos esperança nesta vida e no porvir e nas mansões celestiais. É uma esperança que está preservada nos céus para todos nós. E nós podemos gozar desta esperança ainda aqui. Ainda aqui. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós aplicamos o Evangelho em nossa vida, nós nos enchemos de esperança, de alegria, porque estas verdades nos serão reveladas e dissiparão toda e qualquer dúvida quanto àquilo que está reservado para nós, aquilo que tem pode surtir efeito em nossas vidas quando nós entendemos, aplicamos e vivemos estas verdades. O Evangelho está preservado nos céus, da qual antes ouvisses pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós
desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Quer dizer, incrível como estas palavras são atemporais. Incrível como estas palavras são ditas aos colossenses, mas elas são atemporais. É uma carta que pode ser lida e eu estou lendo aqui o início dela para que você possa ver que esta carta fala comigo. Ela fala com você. Ela fala com todo mundo. Com todo mundo, como é dito aqui. Certo? Que chegou até vós, como também em todo o mundo. Que maravilha! Continua chegando. Onde quer que haja uma alma vivente, continua chegando estas verdades. Paulo, ele ora pelos Colossenses no capítulo 9. A oração de Paulo. Paulo era incansável em suas orações em favor dos seus irmãos. E como esta boa semente caiu em terra fértil, os irmãos também oravam por Paulo, intercediam por Paulo. Vimos isso na igreja de Filipenses, certo? E vemos isso aí na igreja lá em Colossenses. Ok? Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Com alegria. Certo? Paulo vê no Senhor como aqui em Colossenses 1, Paulo vê no Senhor como o eterno. O eterno. Ele é antes de todas as coisas. Olha o fundamento dessas verdades que Paulo traz aos Colossenses. Ele anuncia estas verdades com um fundamento extraordinário. Miriam Souza, querida, que Deus abençoe. Que satisfação tê-la aqui conosco. Tá bom? Fique à vontade. Grande prazer. Que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. E os demais aqui nas nossas plataformas. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Certo? Moisés, Machado. Nós temos, deixa eu mencionar alguns nomes nesta plataforma aqui, que muitos estão aqui conosco, certo? Vamos aqui, Angelina, Moisés Machado, Micael, também Lili Pantoja, Josiane Barra, também Beatriz, que Deus abençoe, Edson de Lima, Ana Beatriz, Avelar, temos aqui o Antônio Alves, também Souza, Vitória, que Deus abençoe. Nós temos aqui mais Elizabeth também, Transivaldo, um abraço especial. Temos aqui a Conceição, Nair, Vinícius, Gabriel, também Yolanda, Mariana. Nós temos Lizar, Lizarquiel, que bonito. Ni Alves, Ivone, Nara Muniz, Rosana Barreto, também
Iraci, Miriam Lobo, Joyce, Irene, muitos que estão conosco, né, passaram pela live, ok? Mas certamente acompanharão os cortes que elas serão produzidas, tá certo? Nesta outra plataforma. Que Deus abençoe. Então, Paulo, ele traz essas verdades extraordinárias e você vê aqui que Paulo vê o Senhor como um eterno. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, nós podemos ver esta verdade trazida aqui no versículo 17, que nos diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Este conhecimento, esta relação, esta intimidade que Paulo tem com o Eterno, lhe dá realmente bagagem, lhe dá notoriedade neste conhecimento de Deus, nesse relacionamento, nesta intimidade. E ele diz que o nosso Deus, o nosso Senhor é eterno. Ele também afirma que o nosso Senhor é o Criador, Criador dos céus e da terra. Nós estamos aqui, né, porque fomos criados, né, criados. E muitas criaturas, outros já são filhos, considerados como filhos. Já não lhes tratarei mais como, né, o Senhor tem nos tratado como filhos, como amigos, né? Como amigos. Tantos quantos têm a inimizade do Eterno, de Deus, do Senhor Jesus, não pelo próprio, não vindas de Deus. Deus não tem inimizade com o ser humano. O Senhor Jesus não tem inimizade absolutamente com ninguém. É o homem que se aparta de Deus. O pecado que faz divisão entre Deus e o homem. Certo? Então, o homem vive na iniquidade. O homem vive na transgressão. O homem vive na desobediência. Ele se afasta de Deus. E se afasta de Deus, realmente colhe muitas coisas terríveis em sua trajetória, em sua vida. Certo? Então, Paulo, ele defende, ele fala, ele ensina sobre o Criador. Tudo foi criado por ele, por meio dele. Certo? Colossenses 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive eu e você. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, a nossa casa pertence a ele, os nossos caminhos pertencem a ele. Então, por que ele está distante? Então, por que desprezar este cuidado? Não fazer caso da sua morte na cruz do Calvário. Fazer pouco caso da mensagem da cruz. Saiba que você é criação e Deus o quer para Ele. Para Ele. Nós pertencemos a Ele. Que bênção, que maravilha saber disso. Certo? Paulo também, ele afirma que o Senhor é a imagem do próprio Deus. É a imagem do próprio Deus. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo afirma na sua carta aos Colossenses, aqui no versículo 15 do primeiro capítulo. Também, Paulo vê o Senhor como príncipe da paz. Príncipe da paz.
ele é a própria paz. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, conciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso é muito lindo. Conciliar pela paz. O que é que você está esperando em meio à guerra? O que é que você está esperando aí no meio dos aterros das desgraças? O que é que você está estacionado sem direção? O que você faz realmente sem vida? Sem vida. Venha, receba este convite do Príncipe da Paz. Receba este chamado do Príncipe da Paz e você terá paz de verdade. Mesmo que a tempestade se levante, mesmo que a guerra se levante, mesmo que os reveses venham, mas você terá uma paz verdadeira. Olha só, não esqueça que Paulo está na prisão, que Paulo está encarcerado, que Paulo sofria açoites, que Paulo estava algemado, acorrentado, mas a paz que excede todo entendimento estava sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos santos, sobre a vida dos salvos, sobre a vida do cristão. É uma paz verdadeira. Você conhece alguém que desfruta desta paz, que vive esta paz? Veja no testemunho desta pessoa que você conhece, no testemunho e na condução da vida deste que você conhece, que esta pessoa tem paz, porque recebeu o príncipe da paz na sua vida. E se temos recebido este príncipe da paz, gozaremos da sua paz, da sua paz. Que maravilha! Graças a Deus, isto é maravilhoso. Paulo vê o Senhor como o primogênito. Paulo vê o Senhor como primogênito, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Em todas as coisas ter primazia. Coloque o Senhor, como o primeiro na sua vida. Coloque o Senhor como o primeiro nos seus caminhos, na sua casa, nos seus negócios. Convide o Senhor para que Ele seja o primeiro, Ele tenha primazia em tudo que é seu. E você verá, você experimentará algo extraordinário. Milagres, prodígios, maravilhas, em o nome do Senhor Jesus. Paulo vê o Senhor como o cabeça, ele é o cabeça do corpo, como nós vimos. A cabeça do corpo, nós somos o corpo, nós somos a eleita, nós somos a igreja, nós estamos ali enxertados, nós fazemos parte deste corpo. E o Senhor é o cabeça deste corpo, desta igreja. Paulo vê o Senhor como o sustentador do mundo. Ele sustenta o mundo. O que seria do mundo se não houvesse este que sustenta o mundo? Ele está no controle de todas as coisas. Muitos duvidam disto, mas ele está no controle de todas as coisas. Certo? As calamidades que porventura ocorreram no mundo, isto tem influência do homem. Do homem. Nós vemos em fatos históricos na Bíblia e também em outros fatos históricos, certo? Que o homem, ao interferir na natureza, em uma série de coisas,
certo? Geram prejuízos. Muitas das vezes prejuízos irreparáveis. E estas falhas, elas são cometidas pelo próprio homem. E muitos vêm e tentam atribuir a Deus os problemas que assolam a humanidade, os problemas que de guerra, rumores de guerra, a terra uma série de coisas, certo? E existe também um outro fato. Por este homem se afastar de Deus, pela transgressão do homem, pelo pecado cometido do homem, da humanidade, por amor, Deus vem sobre estes com juízo, para que se arrependam dos seus maus caminhos e para que se convertam novamente ao cristianismo, ao evangelho, a este caminho glorioso, caminho maravilhoso, certo? Muitos se enganam, dizem que Deus é mau. Não, Deus não é mau. O Criador, Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele é justo. Ele é justo. Ele age com justiça. Se você promove a paz, você terá a paz. Se você promove a guerra, você terá a guerra. Ele é justo. E nos últimos dias, Ele virá com justiça. Ele virá com justiça. Todas essas verdades são ditas. Toda esta palavra tem sido disseminada. O caminho tem sido apontado. A salvação está para todos. A redenção estará para todos. Mas sou eu e sou você. Somos nós que escolheremos que caminho trilhar, que porta entrar. Certo? E no juízo final não haverá justificação. Não haverá justificação. Porque a decisão foi colocada diante de nós. A decisão está para nós. Nós decidirmos que vida levar, que padrão de vida prosseguir, o que fazer com as nossas próprias vidas. Certo? Podemos atribuir também isto ao livre-arbítrio. Você tem liberdade. Agora, é claro que todos colherão os frutos que plantarem. Todos colherão os atos das suas ações. Nada ficará impune. Então, Deus é justo. Ele agirá e tem agido com justiça. Tem agido com justiça. Ele é o sustentador do mundo, de todas as coisas. Ok? O consumador da igreja. Paulo vê o Senhor como o consumador da igreja. Colossenses 22, que podemos ver: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que eu acabei de dizer, o que eu acabei de mencionar. Se você escolhe andar em vereda de justiça, se você escolhe andar na verdade, se você escolhe andar na fidelidade, se você escolhe a estar no caminho, então Ele será o consumador. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o consumador da igreja. Ele é o consumador das nossas redenções, da nossa salvação. Agora, porém, reconciliou no corpo da sua carne. A morte de Cristo reconcilia o homem com Deus, a humanidade com Deus, certo? No corpo da sua própria carne, mediante a sua morte, para apresentai-vos perante Ele santo. Santo. É o que nos faz santo.
Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Certo? Pelo sangue de Jesus. E considerado como santo. Santo, sim, claro. Viver em santidade. Todos os dias é dia de aprimoramento, é dia de aprendizagem. Todos os dias é um dia de um recomeço para buscarmos a plenitude desta santidade. Agora, certo? O que porventura nós passamos, nós enfrentamos nesta vida, ok? Se transgressão, existe o perdão. E isso não nos tira a certeza, a convicção de salvação, de vida eterna, de um novo céu e de uma nova terra. Isso não nos tira a convicção, a certeza absoluta, certo? Da nossa redenção. Por que não nos tira? Porque é por fé. Porque nós cremos no sacrifício. Porque nós aceitamos o sacrifício. Porque nós entendemos esta verdade e vivemos esta verdade. Todo aquele que nele crê, não pereça, terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Então esta convicção nós temos. Por isso que nós não falhamos, nós não tutibiamos, nós não temos dúvidas quanto à salvação que está para todos nós, que está para mim, que está para você, certo? Perante a Ele como santos, inculpáveis, inculpáveis. A palavra de Deus nos diz que toda a nossa transgressão, toda a nossa iniquidade, todo o pecado, no momento em que atentamos para estas verdades, recebemos e aplicamos estas verdades, vivemos o cristianismo, ele joga o nosso pecado, o Eterno joga no mar de esquecimento. Já não existem mais. Foi passada uma borracha naquilo que você cometeu outrora, naquilo que você viveu outrora, naquilo que você transgrediu, na sua ignorância, na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Nós cometemos, certo? Mas quando nós recebemos ao Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que o próprio Eterno, Deus Eterno, ele lança no mar do esquecimento. Então, somos inculpáveis por intermédio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Somos inculpáveis e irrepreensíveis. Que bênção! Ficaríamos aqui há mais tempo, né, falando essas coisas maravilhosas, né, ouvindo estas verdades. Então, isto é uma sinopse do que nós trataremos referente aos Colossenses, na EBD, Escola Bíblica Dominical, neste programa de educação cristã continuada, né? Nós estaremos saindo domingo que vem do último capítulo de Filipenses, que é o 4, certo? Que é o 4. Já está inclusive gravado no meu canal, este capítulo 4, certo? E está numa das plataformas, né? A plataforma azul, ela está lá, este capítulo 4 lá, que você pode consultar também, certo? Filipenses 4, ok? Que será ministrada esta aula domingo que vem, no próximo domingo. E no posterior a este, será ministrada esta lição de Colossenses 1. E o que estou dando aqui é uma sinopse, uma introdução do que tratará
A carta de Paulo aos Colossenses. Maravilhosa carta, extraordinária carta. Esta carta vai trazer aqui também a missão de Paulo, o ministério do Evangelho, o interesse de Paulo pelos Colossenses, certo? O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. Trará também a advertência contra falsos ensinos, será tratado nesta carta. A divindade de Cristo e a sua obra, isto será maravilhoso, certo? Então são muitos os assuntos que serão tratados na EBD. A EBD é uma escola que trata deste projeto da educação cristã continuada, tá certo? Então, é extraordinário. Eu aconselho que você procure na sua cidade. Eu estou falando de Belém do Pará, para o Brasil e para o mundo, diretamente da Amazônia, falando para o Brasil. Procure uma igreja próxima de você. Pelos domingos acontece esta escola bíblica dominical. A maior, nós atribuímos a ela que ela seja a maior escola do mundo, porque ela acontece aos domingos nas igrejas evangélicas. E você é o nosso convidado para estar em uma das igrejas na sua cidade, no seu bairro. Visite, faça uma visita. Faça uma visita. Ok? Nós não estamos aqui para falar de religião. Mas nós temos que procurar lugares onde existem pastos verdejantes, onde tem alimento saudável para nos oferecer. Já basta o que aí fora tem sido oferecido para o consumo daqueles que estão lá, daqueles que buscam estes alimentos, certo? Que não são saudáveis. Não são saudáveis. E você sabe disso. Você sabe disso. Que lá fora nós nominamos como lá no mundo, nós intitulamos como lá no mundo, né? Estão aí, oferecendo tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que vem saciar o desejo da carne, a emoção, né? A libertinagem, né? A liberdade, viver a liberdade, fazer o que quiser fazer, né? Isso é muito arriscado, terreno minado. E esse alimento aí fora tem sido responsável pela a destruição de muitos, pela calamidade em muitas vidas, pela desgraça de muitos. Desgraça de muitos. E enquanto há tempo, e enquanto há vida, e enquanto você está aí, né, na sua casa, no seu trabalho, acompanhando esta programação, certo? Em algum lugar, no seu quarto, acompanhando isto. E se porventura você está se alimentando lá fora, experimente este alimento, que é a palavra de Deus. Procure uma congregação, uma igreja mais próxima de você e experimente este alimento. Eu lhe garanto que você não vai se decepcionar. Não vai se decepcionar. Você encontrará as respostas para as suas indagações. Você encontrará as respostas para as suas dúvidas. Você encontrará muitas soluções para muitos problemas de nossas vidas, que tem solução, tem saída, mas você está buscando na fonte errada. Você tem buscado um aconselhamento que não tem condições de nortear a sua vida para a resolução dos seus problemas. Eu garanto a você
que se você buscar aonde temos oferecido alimento saudável, pastos verdejantes, onde se trata destas verdades do Evangelho, você verá, você experimentará. E se nós tivermos oportunidade, você me dirá: esta semana eu fui, eu ouvi na live, na Vinde Live, eu ouvi você, professor Josias Matos, na Vinde Live, e eu atendi o seu convite. Eu lanço um desafio. Vá lá, experimente. Como você pode dizer que o alimento é bom, é delicioso, sem que prove? Como você pode dizer que um fruto, né? Isso é muito conhecido, né? Que uma laranja ela é doce ou ela é amarga, sem que você aprove. Então aqui eu estou lançando um desafio. Que você busque o que você está procurando. Você está procurando. Você tem procurado. A sua alma tem sede. O seu espírito tem sede. A sua alma chora. Clama por um alimento que só o Eterno pode nos dar. Que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Encontrado na palavra de Deus. Este alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra advinda do Eterno. Então estou falando com você, que está buscando, que está procurando. Certo? Você não encontrará luz aonde há predominância de escuridão. Você não encontrará vida aonde nós vemos lá fora só se tratando de morte. Só se tratando de morte. Só se tratando de calamidade. Só se trata de caos lá fora. Só se tratam de guerras. Como é que você vai poder encontrar e nortear a sua vida para melhor? O melhor está aqui. O que nós precisamos está aqui. Certo? E busque aonde tem este alimento saudável para lhe oferecer. Eu terei este alimento saudável para oferecer a você segundas, quartas e sábados aqui na Vinde Live. Ok? E este alimento está nas plataformas lá gravados. Está também no nosso canal Vinde. Canal Vinde você pode encontrar na plataforma que trabalha com canais. Você encontrará estudos extraordinários, maravilhosos, que falarão ao seu coração, que falarão à sua casa, à sua família e nortearão as suas vidas em nome do Senhor Jesus. Chegamos no final desta programação. Senhor, estamos na tua presença, queremos te agradecer por esta grande, rica, extraordinária oportunidade, Pai. Pai, abençoa todos quantos estão acompanhando esta live, aqueles que passaram por estas plataformas, aqueles que estarão assistindo depois dos cortes, logo mais, aonde estará gravado, nas plataformas que ficará gravado por 30 dias, Pai, esta live, Senhor. E na plataforma que trata de canais, estará lá, será editado e colocado lá à disposição de todos esses, Deus, que precisam de nortear as suas vidas, que precisam de um aconselhamento. Pai, eu te peço agora, levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos. Levanta o caído ao Senhor, abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém e Israel, e todos quantos estão acompanhando esta programação. Senhor, este que agora estará falando juntamente comigo,
estas palavras, recebe-os na tua presença. Diga: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador pessoal. Em o nome de Jesus, recebe este como filho amado e que teu Santo Espírito venha habitar na sua vida, nos seus caminhos, na sua casa, em tudo que é seu. Em o nome de Jesus eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje para sempre. Amém. Chegamos no final desta programação. Voltaremos na quarta-feira, se Deus disser que sim. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que bênção, que bênção, que bênção é estarmos aqui, estarmos juntos. Que bênção. Vamos ouvir um trecho aqui de uma canção. Se você sobreviveu é porque o Senhor tem planos para a sua vida, tem planos para a sua casa, tem planos para a sua família. Você está vivo, você está de pé, Deus tem planos para você. Que bênção! Esta é a Estação Vinde. Você pode acessar a Estação Vinde. Esta é uma rádio web que ela está 24 horas no ar com este playlist maravilhoso, maravilhoso. Olha só que lindo, que linda esta mensagem musical. Que bênção. Obrigado pela sua participação. Todos quantos estiveram conosco nesta live maravilhosa, Vinde Live. Que Deus abençoe. Que bênção. Duda, que Deus abençoe. Um abraço, querida. Lourdes, Rian, Maria, El Flor, Wilari, Cleberson, Vicky Santos, Guerreiro, um abraço. Angelina, um abraço especial. Que Deus abençoe. Miriam Souza, um abraço. Pastor Nathaniel, irmã Dulce, o Nasa que estiveram conosco. Um abraço. Que maravilha. Jennifer, um abraço. Letícia, um abraço. Jaqueline, Maria, também Moisés Machado, Micael, Lili Pantoja, um abraço especial. Muitos estiveram conosco, passaram aqui. Que bênção. Pela nossa plataforma vertical. Nossa plataforma T, que Deus abençoe. E todos que estiveram conosco na nossa plataforma horizontal aí. A nossa plataforma azul, que Deus abençoe. Estamos trabalhando para estarmos em outras plataformas também, certo? E estamos no canal Vinde, na plataforma que tem vários canais. Você precisa entrar lá e assistir o canal Vinde com o professor Josias Matos, e tem muitas mensagens maravilhosas ali. Estou trabalhando para nós alcançarmos os 1000 inscritos, seguidores na plataforma rosa, aquela plataforma maravilhosa. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Que bênção maravilhosa. Que amor é esse? Lindo. Graça incalculável. Receba esta graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa. É boa e agradável. É boa e agradável.
O que é que Ele quer em troca? A sua alma, o seu espírito, a sua mente, o seu coração. Ele te ama. Entregue-se ao Senhor Jesus. Ele só tem planos de bons, só tem planos de paz. Conheça-o. Deseja. Você que deseja conhecê-lo, você o conhecerá e ouvirá os seus segredos. Todo espaço para todos nós nos braços do Pai. É o espaço que você precisa. É o amparo que você precisa. E se você buscá-lo, você o terá. Um abraço especial. Chegamos no final desta programação. Voltaremos na quarta-feira, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Tchau, 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 tchau.